Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Aguilera. Eu estava com muita tristeza que eu venho aqui comunicar o meu relato sobre o incidente lá na gruta em Altinópolis, que eu estava presente já. Estava lá junto com os 27 participantes que estavam ao local. Meu nome é Guilherme Henrique Aguilera. Eu faço parte do corpo de instrução da Real Life Treinamentos da parte de Ribeirão Preto. Só que nesse treinamento eu fui somente como um aluno, pois eu não tinha esse curso e o corpo de instruções de Batatais que estavam ministrando esse curso. E é muito triste poder estar aqui tendo que falar isso, infelizmente. É um ocorrido que ninguém esperava. É muito triste, eu sei o tanto que eu estou sofrendo, que meus companheiros que estavam lá estão sofrendo, que os familiares dos que vieram a óbito estão sofrendo. É muito triste. Toda vez eu lembro ainda do que aconteceu lá. Então está difícil ainda assimilar que foram 9 vidas perdidas, 9 vidas que não tem explicação, não tem como falar nada sobre. E eu vou passar o meu relato aqui do que aconteceu lá dentro. Nós chegamos por volta das 6 horas da tarde, mais ou menos, lá na caverna. Fizeram a análise de risco antes, o corpo de instrução. Fizeram a análise de risco antes da gente poder adentrar ao local. Mas daí viram que estava tudo certo, não estava chovendo no horário que chegamos lá. Daí adentramos a caverna depois que fizeram a análise de risco, e iniciamos a parte de treinamento, uma das partes de treinamento que foi voltada para técnicas de pranchamento, meios de fortuna, de carregar uma vítima. E Spawn instruiu pra gente dar uma descansada, que depois a gente continuava o treinamento. Daí começou a chover bastante, daí a chuva foi aumentando a intensidade, daí ficamos lá dentro para poder descansar um pouco. E também por conta da chuva que estava bem forte, então era muito perigoso subir a mata com a intensidade que a chuva estava. E daí eu e o corpo de Ribeirão, o pessoal de Ribeirão que foi para o treinamento, nós estávamos na parte quase próxima à saída da segunda boca da cachoeira, da gruta. Então a gente estava, daí no meio, logo atrás da gente, estava o pessoal de Franca, e mais um pouquinho lá pro fundo o pessoal de Batatais. Então foi muito rápido, não deu tempo de fazer nada, só deu tempo da gente que estava de Ribeirão, que estavam todos deitados, alguns estavam dormindo, eu não estava dormindo, eu estava acordado no momento exato que desabou, e só deu tempo de eu olhar para trás, e ver que já tinha subterrado já os nossos companheiros. Então, como eu sou treinado para isso, eu fiquei firme e mantive a calma. Daí eu instruí, daí a gente retirou os pessoal que foram atingidos pelos destroços, mas que saíram bem com escoriações com vida.
Daí logo em seguida, dois companheiros nossos subiram para a trilha para poder pedir o resgate. Eu fiquei lá, como eu era o único instrutor que estava lá no local, porque os demais estavam subterrados. Então eu procurei ajudar todos que estavam lá. Tinha um companheiro nosso que quebrou as duas cravículas, então ele estava bem machucado. Teve outros que estavam com escoriações e eu fiz o primeiro atendimento com um pouco de equipamento que eu, porque os demais estavam subterrados. Então eu procurei ajudar todos que estavam lá. Tinha um companheiro nosso que quebrou as duas cravículas, então ele estava bem machucado. Teve outros que estavam com escoriações e eu fiz o primeiro atendimento com um pouco de equipamento que eu tinha lá, porque todos os meus equipamentos de APH estavam na minha maleta, que foi subterrado quando caiu os destroços. Então eu não tinha muitos equipamentos, muitos recursos para poder ajudar todos os pessoal, pois eu só estava com a minha perneira na hora. Então eu mantive a calma, reunimos pessoal próximo da segunda saída da boca, e eu passei para o pessoal que a gente tinha que sair daquele local imediatamente. Então a gente pranchou o nosso companheiro, que estava muito machucado, a gente teve que pranchar ele para poder fazer a retirada. Daí eu fiz o pranchamento, a gente fez o pranchamento, mas antes do pranchamento eu ainda estava tentando, eu e mais um companheiro meu, eu fiz o curativo nos demais que precisavam de ajuda. Falei para eles ficarem localizados naquele local e fui aonde tinha caído os escombros para tentar ofertar ar para o Wallace, que estava responsível. Somente ele estava responsível naquele momento. Então eu e mais um companheiro nosso subimos lá na onde estava o desmoronamento e começamos como não tínhamos equipamentos corretos para fazer, começamos a tirar com a mão alguns destroços, tentar ofertar o máximo de ar para ele, para que ele conseguisse aguentar até chegar ao resgate. E graças a Deus ele conseguiu ficar até o resgate. Só que daí começou a ficar estável novamente lá na gruta. Então eu não podia continuar com a minha equipe lá, com meus colegas lá, porque ouvi barulhos para que estava prestes a desabar novamente. Daí eu reuni o pessoal, falei: pessoal, a gente tem que sair daqui agora. A gente finalizou o pranchamento do nosso companheiro, e junto comigo e os demais que sobreviveram, e no comecinho da trilha, que não tinha mais contato com a gruta. Então nós pegamos o nosso companheiro pranchado, levamos até o local seguro que eu achei que seria seguro para nós, que foi no comecinho da mata, da trilha, que lá já não fazia mais parte da gruta. Então eu retirei todo o pessoal de dentro da gruta e ficamos, como estava de madrugada ainda, por volta de uma e pouquinho. Então, e como a gente estava com o pranchamento em andamento, e a trilha é 1 hora de caminhada, você caminhando com seus equipamentos. Então com a prancha iria demorar muito mais para poder fazer a retirada do nosso companheiro. Então eu posicionei todo mundo no comecinho da trilha e falei para eles ficarem lá, para todo mundo ficar lá, para a gente ficar lá até a chegada do apoio. Então a gente ficou todos juntos até a chegada do apoio. Por volta de umas 3 e pouquinho começou a chegar o resgate. Chegaram os pessoais do SAMU e o pessoal da PM para nos dar apoio.
Eu passei todas as informações, que ainda tinham 10 subterrados, um estava responsível com vida, mas os demais não haviam dado sinais de resposta de nada. Daí eu acompanhei ele até onde foi, expliquei o ocorrido, aonde que foi que caiu, aonde eles estavam mais ou menos. E voltei para o local. Daí aí sim a gente começou a subir nosso companheiro, que estava pranchado. Foi muito difícil porque como estava chovendo, a trilha estava escorregadia e é muito estreita a trilha, então foi muito difícil para fazer esse pranchamento. Daí começou a chegar as equipes que se posicionaram lá embaixo para poder avaliar se poderia haver mais danos ou não, que poderia cair de novo ou não, que estava com risco de desabamento novamente, para poder fazer os procedimentos para poder começar a retirada do pessoal que estava subterrado. Enquanto isso, nós ficamos na mata fazendo o pranchamento para poder subir com o nosso companheiro. Então nós demoramos por volta de 4, 5 horas até 6 horas para poder chegarmos lá com o rapaz que estava pranchado, nosso companheiro que estava pranchado. Só que entre esse espaço, por volta de umas 4h30, 5 horas, eu subi para pegar água para o pessoal lá em cima. Eu e mais um companheiro subimos na trilha. Ainda do ponto que estávamos com a prancha, eu e o meu companheiro ainda demorou mais 40 minutos para poder subir até onde estavam localizados os carros e já todo o apoio de resgate, SAMU, os bombeiros, os policiais militares que estavam no local. Subi lá, só que eu não encontrei água, pois estavam tudo com a gente lá, então a maioria foi perdida nos destroços. Daí eu fui lá, instruí o pessoal do SAMU, falei o que havia acontecido, falei quantas pessoas estavam subterradas, falei o que tinha uma equipe minha, a equipe nossa, os demais que sobreviveram estavam na trilha fazendo a remoção de um colega pranchado. Então daí até então eu fiquei lá para auxiliar o pessoal e para tentar entrar em contato também com a minha família. Só que lá não pega sinal, é muito ruim de sinal, não pega sinal de jeito nenhum. Aonde pega sinal somente na pista, na entrada no comecinho, só na pista. Então eu esperei o pessoal chegar, acompanhei eles até lá na pista para poder fazer o contato e foi isso. Daí depois nós deixamos quem assumisse os órgãos mais qualificados no momento, com equipamentos próprios, para poder fazer a retirada. Mas depois o nosso companheiro conseguimos retirar 3 vítimas que eu fiz o curativo, que estavam bem, porém só com escoriações. O nosso companheiro que estava pranchado, muito machucado, com as 2 cravículas quebradas, também foi retirado do local. Daí só ficou somente o pessoal que estava enterrado nos destroços, que o corpo de bombeiro estava lá embaixo. Acompanhei eles até lá na pista para poder fazer o contato e foi isso. Daí depois nós deixamos quem assumisse os órgãos mais qualificados no momento, com equipamentos próprios, para poder fazer a retirada. Mas depois o nosso companheiro conseguimos retirar 3 vítimas que eu fiz o curativo, que estavam bem, porém só com escoriações. O nosso companheiro que estava pranchado, muito machucado, com as 2 cravículas quebradas, também foi retirado do local.
Daí só ficou somente o pessoal que estava enterrado nos destroços, que o corpo de bombeiro estava lá embaixo, estavam fazendo todo o aparato necessário para poder começar a retirada deles. E depois que todos saíram, que foram no treinamento, a gente reuniu que foi para ir para fora, para todo mundo conseguir falar com os familiares e para podermos retornar para levar todos os alunos que estavam bem para suas famílias, que ficaram bem para suas famílias. É esse o meu relato que eu tenho para passar para os senhores. É muito triste, eu estou sentindo muito ainda pela perca dos nossos colegas, dos meus colegas, e é muito triste. Eu sei o quanto que as famílias devem estar sentindo dor nesse momento. Eu venho me solidarizar com todas as famílias, com todas as percas, que ninguém nunca espera perder um ente querido, infelizmente, mas eu creio que eles estejam num lugar melhor e que tudo que foi passado por eles, todos eram umas pessoas excelentes, que os familiares fiquem confortados, que eu tenho certeza que ele deu, que todos os instrutores, todos os colegas que vieram falecer, deu o seu melhor lá. E a maioria estava dormindo. A maioria estava dormindo, então acredito eu, no meu ponto de vista, que eles não sofreram tanto, mas ficam meus pesos para todos os familiares, e é um momento muito triste para todos nós. Um forte abraço e até mais.